costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele a quem quisesse. Era de costume, por ocasião da festa da Páscoa, soltar um preso. E quem escolhia era o povo. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte, Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que por inveja eles haviam entregado. E estando ele assentado no tribunal, Pilatos, a sua mulher mandou-lhe dizer: não entre em questão com este justo, porque num sonho muito sofri por causa dele nessa noite. Pilatos foi avisado até pela sua própria esposa. Mas os príncipes dos sacerdotes, os anciões, persuadiram a multidão que pedisse que matasse Jesus. E respondendo o governador, disse-lhe: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: solte a Barrabás. Disse Pilatos: e que farei de Jesus, chamado Cristo? Disseram todos: seja crucificado. Ali estava agora diante do povo a decisão era deles. A quem vocês querem que eu solte? Esta é uma ocasião propícia para dar liberdade a algum detento. E eis que está diante de vocês esses dois, Barrabás e Jesus, chamado Cristo. A quem vocês querem que eu solte? E os líderes religiosos, cegos, com seus olhos vedados, que não conseguiam enxergar, persuadiram o povo para que o povo gritasse e dissesse para soltar a Barrabás e crucificar a Jesus. É difícil até imaginar uma situação assim como aconteceu. Mas, infelizmente, nós como seres humanos, às vezes, tomamos decisões não acertadas na nossa vida. As nossas escolhas determinam o nosso destino. Então Pilatos, vendo que nada aproveitaram, antes o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. E então eles responderam. O que eles responderam? O povo disse: que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Misericórdia. Misericórdia. O que um povo cego, com os olhos encobertos,
que não reconhece a salvação, ainda que esteja diante deles, pode fazer. Deixe que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Eles escolheram liberdade para Barrabás. Selaram seu destino em sofrimento, vergonha e dor, como o próprio que eles escolheram para ser liberto. 70 anos depois, o historiador José, do primeiro século, conta a história. Foi tão grande o massacre em Jerusalém e em toda a Judéia. Foi horror. O último lugar aonde eles se refugiaram era em Massá. E depois de destruir completamente com Jerusalém a cidade, os romanos, aí então eles foram até aquele local. E quando os judeus que lá em cima estavam, viu que eles estavam chegando e que eles iam conseguir escalar para chegar até eles, os homens mataram as suas mulheres e os seus filhos, e depois eles se mataram também, para não morrer pela morte cruel do seu inimigo. 70 anos depois, o que eles haviam pedido, deixe que o sangue dele caia sobre nós, os nossos filhos, estava acontecendo. Meus irmãos, o Senhor não quer que essa triste história venha repetir na minha vida e na sua vida. Nossas escolhas determinam o nosso destino. O destino de Jerusalém, o destino do povo judeu estava traçado, selado pela a sua escolha. Escolheu libertar o malfeitor e condenar o inocente. É algo de nós pararmos e meditarmos profundamente, meus irmãos. Este mundo já está condenado. Vocês têm dúvida disso? Esse mundo já está condenado. O tempo para a humanidade expirou-se. 6.000 anos seria dado para o homem. A culminância da contagem desse tempo se dá com os grandes sinais que acontecem em todo o mundo. No campo político, religioso e, por que não dizer, na própria natureza. A natureza está dizendo para o homem: eu
parecido com vocês, pelo que nós estamos vendo acontecer em todo o mundo. As tragédias que estão acontecendo em todo o mundo. É como se a natureza estivesse dizendo assim: eu estou aborrecido com vocês. Porque a natureza não existe por si própria. A natureza existe porque o Criador oferece. E é as suas leis, os seus mandamentos que estão sendo julgados por terra, que estão sendo quebrados, que estão sendo desprezados, como diz o profeta Isaías no capítulo 24, o versos 5 e 6. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque desobedeceram às leis, quebrou a aliança eterna, e por isso a maldição está consumindo a terra. Os que habitam nela tornam-se culpados. O homem é culpado de tudo isso. Por causa da tua degeneração perversa e imoral, que com os nossos olhos nós estamos contemplando. Se, irmãos, este mundo está condenado. A agenda de Satanás, ela caminha a todo vapor. E nós sabemos muito bem qual é essa agenda. Isto é, pelo menos, se estivermos com os nossos olhos abertos, se estivermos atentos para o que está acontecendo, com certeza nós saberemos de fato o que significa essa agenda. E eles têm trabalhado com muita força para trazer cumprir. E essa agenda não é uma coisa diretamente contra mim e contra você, porque é também, mas é diretamente contra Deus e contra os seus princípios sagrados. Tá? E uma vez que nós não tivermos os olhos abertos para poder termos o discernimento, com certeza nós iremos cair no engano de Satanás. Porque ele é a antiga serpente, o diabo e Satanás, que engana todo o mundo. Mas o Senhor está me chamando a você, para que possamos ter olhos abertos. Olhos abertos. Quem vai resolver a situação deste mundo não é nenhum rei, nenhum governante. É o Senhor. Com o estabelecimento do seu reino, como está em Daniel 2:44. Aquela grande pedra cortada da montanha, sem auxílio de mão, vindo direto do Senhor, da força do seu poder, para destruir completamente a estátua que representa todos os reinos deste mundo. E ela mesmo se tornar uma grande montanha, que será o reino de Deus estabelecido para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Mas, meus irmãos, a nossa nação está vivendo
antes desse momento, algumas coisas estão para acontecer. Está acontecendo e está para acontecer. A nossa nação está vivendo um momento decisivo. E a hora da decisão é hora de nós termos, como um povo de Deus, olhos abertos. Como um povo de Deus, olhos abertos. Por quê? Porque aquele mesmo Espírito que trabalhou cegando o povo judeu para não reconhecer o Salvador, o seu Salvador, a ponto de libertar, colocar do lado de um malfeitor e libertá-lo, e condenar o Senhor, o príncipe da paz, o visitante do céu, a salvação que estava no meio deles, e eles o rejeitaram e o condenaram. Essa história não pode ser repetida na minha vida e na sua vida. Estamos vivendo um momento crítico, um momento em que nós que estamos dentro desse jogo e não tem como estar fora, porque nós estamos aqui ainda, não é verdade? E o inimigo, ele quer de todas as formas nos apanhar no laço. Então, meus amados irmãos, o que eu quero dizer para vocês? Eu estou ansioso para que o reino de Deus aconteça e seja estabelecido para sempre, e coloque um ponto final nessa triste história. Mas nós temos alguns passos ainda pela frente. E o Senhor está de olho em mim e em você, para ver qual as nossas decisões nessa nossa caminhada. E exatamente nesta hora, nós, como uma nação, estamos vivendo um momento decisivo. E como um povo de Deus, não podemos posicionar do lado de malfeitores. Nosso rei é o Senhor, mas precisamos entender que temos que defender aqueles que defendem a palavra, que defendem os princípios sagrados da palavra. Pois, na verdade, as nossas escolhas determinam o nosso destino. Até Josafá, um homem que fez tantas coisas boas aos olhos do Senhor, quando se aliou ao ímpio rei Acabe, por pouco perdia a sua vida. O Senhor nos use misericórdia. Nós precisamos tomar posição do lado daqueles que defendem a palavra do Senhor, os ensinamentos do Senhor, os princípios sagrados da Bíblia. Se isso é que está dentro do nosso coração. Então, irmãos, eu quero terminar dizendo do fundo do meu coração, não só em uma questão, mas em todas as questões da nossa vida, não faça coisa alguma sem primeiro pedir
a orientação do Senhor. Pois, caso contrário, você vai tomar uma decisão errada na sua vida. E ela vai implicar o seu futuro. Que Deus te abençoe. E que você tome decisões que sejam de fato vinda da parte do Senhor. Amém. Pela orientação do Espírito Santo do Senhor, que nos conduz a toda a verdade. Amém. Amém. Amém.